work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre medo. Tem alguns inscritos que me falaram que tem medo de orar à noite, medo de orar de madrugada, porque já aconteceram situações em que eles ficaram com medo. Teve uma inscrita que falou que sentiu algo tão forte que chegou a desmaiar, né, quando ela estava orando. Então, a partir daquele período, ela ficou com medo de orar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre medo. Já era para mim ter feito esse vídeo falando sobre medo, né? E essa situação que eu passei, eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho. Muita gente pode dizer, Célia, você tem testemunho pra tudo? Sim, eu tenho vários testemunhos, porque a minha fase da infância até a fase adulta foi uma fase de depressão. Então, quem passa por depressão, ela tem vários sentimentos e várias situações que a perseguem. Então, no meu caso, eu passei por essas situações, o meu período de depressão. E depois veio a fase que Jesus me renovou, me curou da depressão, que é uma nova fase com experiências espirituais. Então, eu tenho bastante experiências para contar. Muitos de vocês podem falar, Célia, agora você só tá se exibindo com a Raíssa. Não, poderia até ser, né? Porque ela é fofa, eu poderia me exibir com ela, mas a questão não é essa, pessoal. A questão é que quando eu vou gravar o vídeo, pessoal, ela pode estar dormindo no sono mais profundo. Na hora que eu vou gravar o vídeo, ela acorda. E aí não tem pra ninguém, né? Tem que pegar ela e gravar junto comigo. É tanto que aquele último vídeo que eu gravei pra vocês, ela não está no vídeo, mas no meio do vídeo eu tive que acalmar ela pra me conseguir continuar o vídeo e concluir. Porque ela acordou e já acordou chorando, já querendo mamar. Então é assim, a Raíssa. Por isso eu disse, vou ter que gravar esse vídeo, vou trazer a Raíssa também comigo, então tá aqui. Enquanto for assim, ela vai aparecer nos vídeos. Aí o que acontece, pessoal? Então, eu era uma pessoa muito medrosa, uma criança muito medrosa. E eu lembro que começou, né, eu acredito, né, que tenha começado em uma fase bem no início da minha vida, né. Eu acredito que eu tinha uns 7 anos de idade por aí. Eu estava em casa com a minha família e aí eu fui brincar na frente da casa, no jardim da casa. Foi a primeira visão que eu tive na minha vida. Quando eu estava brincando com a minha irmã, correndo, sabe? Correndo com ela na frente da casa. Então foi como se eu tivesse sido arrebatada da terra para o espaço. É a sensação que eu sinto. É a situação mais próxima que eu posso falar para vocês. Como se eu tivesse sido tirada da terra naquele momento. E aí eu via um gladiador, um homem bem grande, alto, vestido daquela forma de gladiador, sabe? Aqueles gladiador que luta, que usa aquelas sainhas de couro, aquele peitoral, sabe? Aquele escudo, aquelas tranças grandes, sandália até o joelho. Então, e ele carregava na cabeça dele um globo terrestre e ele vinha caminhando, ele era um gigante. Quando eu vejo o gigante Golias nos filmes, eu lembro muito dessa visão que eu tive. Agora foi uma visão tipo arrebatamento de sentido. Não sei se em corpo, alma, espírito em que foi, eu não sei. Sei que foi como se eu saísse da terra e eu visse esse homem caminhando com o globo terrestre na cabeça. E ele era um gigante muito grande, que o globo terrestre ficava maior que uma bola, assim, mais ou menos desse tamanho. O globo terrestre ficava e ele vinha caminhando com o globo na cabeça. E ele tinha as feições de mal, né? Como se ele fosse um homem mau. Eu vi esse homem novamente na minha fase adulta, em outra experiência. Depois eu vou contar pra vocês essa experiência que eu tive, foi terrível também. Então ele é um demônio, né? Na época eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha nenhum conhecimento, nem evangélico meus pais eram, eu não tinha nenhum conhecimento de Deus, nem de nada espiritual. Então o que eu fiz? Quando eu voltei da visão, eu corri pra dentro de casa, me joguei nos braços da minha mãe e falei, mãe, tem um homem gigante carregando a terra na cabeça, mãe. Eu nem sabia o que era isso, mas eu lembro da frase que eu falei, minha mãe, não tem ninguém. Eu falei, tem, mãe, tem. Eu vi, ele vinha caminhando com a terra na cabeça, porque como eu ia pra escola, eu via aqueles globos terrestres, sabe? Aqueles globos grandes. Então era daquele jeito, daqueles globos que a gente estuda na escola. E como eu já tinha visto na escola, eu falei, mãe, aquele globo grande, ele tá carregando na cabeça. E minha mãe, se acalma, minha filha. Eu lembro que eu nem jantei, eu fui dormir com muito medo, muito medo. E depois vieram outras situações, que meu pai passou a ser alcoólatra.
e havia demônios que o perturbavam muito, então muita opressão para minha vida. E eu sempre carreguei aquela visão daquele homem carregando o globo terrestre. Então eu não saía mais fora de casa sozinha, eu ficava com medo. Eu tinha medo de tomar banho, de entrar no banheiro sozinha. Eu tinha medo de tudo, gente, de tudo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Por exemplo, se eu chegasse numa igreja evangélica e eu presenciasse a cena de alguém endemoniado em uma igreja evangélica, gente, eu não dormia mais à noite, eu passava semanas sem dormir, eu ficava com muito medo. Eu lembro que uma vez a gente foi para um acampamento e lá um rapaz ficou endemoniado, ele jogou as caixas de som tudo no chão, ele jogou o microfone longe, ele avançou no pastor, só que né, ele não conseguiu machucar o pastor. É claro que toda a igreja entrou em oração. E aquela cena me deixou traumatizada, acredito, por uns 6 meses. Outra cena foi quando eu estava na igreja, uma mulher também ficou endemoniada. Isso, gente, eu estava na igreja adventista nessa época. E essa mulher ficou endemoniada e ela pegava os bancos e ela jogava os bancos pra cima, sabe? Os bancos voavam para todos os lados. E ela jogava os bancos da igreja, ela criou uma força descomunal. E eu fiquei muito, muito traumatizada com aquilo também. Eu carreguei por muito tempo, então tudo ia me deixando com muito medo mesmo. Isso já era evangélica, né? Mas também era criança. Então eu trouxe pra vocês, pessoal, essa experiência de medo, que eu tinha medo de tudo, de sair sozinha, de dormir sozinha. Então eu saía da minha cama à noite, ia dormir com a minha irmã, ficava agarrada com ela e ela se incomodava às vezes. Quando a minha irmã não queria que eu ficasse com ela, eu ia pra cama da minha mãe, eu não conseguia dormir sozinha de forma alguma, nunca consegui dormir sozinha. Então eu trouxe um verso pra vocês, pra mim aqui deixar de meditação da palavra de Deus, no livro de 1 João 4 e o verso 18, que diz o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Esse é um verso muito importante que fala sobre o medo, que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Eu fui uma criança que eu cresci no evangelho, graças a Deus, mas mesmo assim eu tinha muito medo. Quando a gente passa a entender realmente quem é Jesus, o amor de Deus por nós entendemos que o amor, ele lança fora todo medo, né? E esse medo não era um medo, gente, bom. O meu medo era um medo ruim. Existe o temor. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, é temer. Agora o medo em excesso não é bom. O medo em excesso, ele já é prejudicial. E o meu medo era em excesso. Quando eu conheci verdadeiramente o amor de Jesus por mim, quando eu comecei a entender que Deus era do meu lado, que Ele era comigo, que se eu permanecesse fiel a Ele, que se eu estivesse sempre orando, buscando, então eu comecei a entender que todo medo iria ser lançado fora. Então eu comecei a ir atrás dessa busca de me livrar do medo, né? Então eu conheci Jesus com os 11 anos de idade, eu comecei a buscar a Deus, a orar a Deus, e de forma que eu só dormia se eu orasse, se minha mãe orasse comigo. Minha mãe lia sempre o Salmo 23, o Salmo 91, principalmente o Salmo 91, ela lia pra mim. E eu ficava muito tranquila quando minha mãe fazia aquilo. E eu lembro que o medo mesmo, ele veio sair da minha vida na fase adulta, quando eu recebi o revestimento com o Espírito Santo, porque eu ainda tinha muito medo de sair sozinha, de ficar sozinha dentro de casa. Então meu esposo ia para os montes, eu não conseguia ficar em casa, eu tinha que sair de casa e tinha que ir para casa da minha mãe. E eu lembro que depois que eu recebi o revestimento com o Espírito Santo, que foi quando minha filha estava morrendo nos braços do meu esposo, né, que eu já contei aqui, que eu recebi ela dos braços dele e eu orei e ela voltou à vida. Então a partir daquele momento nunca mais eu tive medo de nada. Hoje em dia eu sou uma pessoa que não tenho medo de nada. Eu mesmo vou em cima, se a pessoa estiver endemoniada, eu vou lá e eu vou orar nela. Eu não temo. Antes eu tinha muito medo, eu corria com medo. Medo, ainda ficava traumatizada por meses. E hoje em dia não, eu vou para orar, né? Eu quero que a pessoa seja liberta, eu quero que a pessoa seja renovada pelo Espírito Santo. E Deus, Ele me revestiu. Hoje meu esposo vai pro monte, eu fico em casa tranquila, não tenho medo algum, porque Deus, Ele me libertou de todo medo. Então o segredo para a gente ser liberto do medo, que eu falo aqui, que antes o amor de Deus, ele desfaz todo medo, né? Ele dissipa todo medo.
é nós nos apegarmos a Deus e pedirmos, né, pelo revestimento do Espírito Santo. O que eu quero falar para vocês hoje é que se o inimigo lançou em você algum medo, medo de orar, medo de buscar a Deus, medo de fazer a obra de Deus, comece a buscar pelo revestimento do Espírito Santo, porque se você foi tomado por medo, é porque o inimigo ele sabe que Deus tem grande obra na sua vida. Então, quando você sentir que esse medo é maléfico, é um medo prejudicial que está lhe barrando na obra do Senhor, repreenda no nome do Senhor Jesus, peça revestimento do Espírito Santo. Com certeza, Ele vai lançar fora todo medo. Ora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é Jesus, gente. Jesus, Ele lança fora todo medo que é maléfico. O medo moderado, ele é normal, ele é bom, né, para o ser humano. Mas o medo em excesso, o medo de fazer a obra de Deus, o medo de repreender o mal, o medo de sair na rua, o medo de estar no banheiro sozinha, o medo de orar, esse medo é um medo maléfico. Então dá pra gente identificar qual é o medo comum, que existe o medo normal, que é o medo de você fazer coisas que você não conhece, que é o medo do desconhecido, que é uma defesa do ser humano, e existe o medo maléfico, que é o que nos barra, que nos para, que nos impede de avançar, principalmente nos impede de avançar para o alvo, que é Jesus. Então, se você tem esse medo, repreenda na autoridade do nome de Jesus, porque eu só fui liberta desse medo, do medo maléfico, quando Deus me revestiu do seu poder, da sua autoridade. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Faça a diferenciação. Será que o medo que eu estou tendo é um medo que está me barrando, que não me deixa fazer a obra? É um medo que não deixa eu avançar para frente? É um medo em que me barra de fazer as coisas do Senhor? Se for esse medo é um medo maligno, lançado pelo demônio na sua vida. O inimigo quer paralisar você, quer que você deixe a obra de Deus e não faça. Porque o medo, ele prejudica as pessoas que querem fazer a obra de Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos dá autoridade, ele nos dá unção para a gente ir fazer a obra de Deus. Assim como Davi, naquele momento, né, ao enfrentar o gigante Golias, ele não teve nenhum medo, né? Mesmo ele sendo pequenininho e aquele gigante enorme, ele foi lá e derrotou o gigante no nome do Senhor Deus dos Exércitos. É isso que Deus quer na nossa vida, que nós venhamos ser pessoas corajosas, ser forte, valente e corajoso, que eu sou contigo. Deus nos incentiva a ser forte e corajoso. Então você vai saber diferenciar esse medo, né? Se for um medo maléfico, ele barra, ele prejudica, você repreenda no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Se for o medo normal do ser humano, você vai saber que é um medo comum que Deus colocou em todos nós. O medo que eu tinha era um medo que não era normal, era um medo sobrenatural. E eu fui liberta no nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza também que se você quer orar nas madrugadas, se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você precisa de um revestimento, com certeza Deus vai lhe dar, mas às vezes precisa lançar fora todo o medo. Então peça ao Senhor que só Ele tem para lhe dar, para lhe libertar e lhe levantar nessa caminhada. Então esse é o vídeo, espero que todos vocês sejam abençoados, no nome do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu estarei respondendo para todos vocês, tá certo? Maker of the stars, let me be.